Olá pessoal, vamos aí então para mais uma aula de tecnologia e projetos de máquinas. Na última aula foi passado para vocês um vídeo um pouco diferente, né, sobre montagem de algumas ideias de projeto. Então, o suporte de uma máquina, ferramenta, para utilização, né, como um apoio, facilitando o corte de alguns materiais aí. Então são ideias, né? São ideias, vocês viram que para fazer aquela sequência de operações para a fabricação do produto, então com certeza foi feito um planejamento, né? Com certeza todos os assuntos que nós estamos vendo aqui, dimensionamento, né? Com certeza foi utilizado. Em alguns momentos, quando a gente fala sobre máquinas, as máquinas, muitas vezes, né, elas têm um movimento circular. Então, o movimento circular, sempre você vai ter polias, você vai ter engrenagens, alguns outros exemplos, uma roda, né, de carro, uma roda de bicicleta, a própria corrente que você tem na bicicleta, na moto, passam pelo movimento circular. E existem algumas fórmulas que nos ajudam, então, a gente trabalhar o mecanismo disso, a construir esse mecanismo. Uma das fórmulas está relacionada à relação de transmissão. Tá? Então, a relação de transmissão é o que nós vamos estar falando hoje. Relação de transmissão de correias, de engrenagem. E é assim uma breve passada aí, vocês com certeza já ouviram falar também, mas é uma breve passada para vocês recordarem e se por algum motivo for necessário vocês aplicarem no projeto, então vocês têm esse conhecimento. Logicamente que dependendo do projeto vocês vão ter que aprofundar um pouco mais o assunto, buscar mais literaturas, mais fontes, né? Mas o básico é o que vocês estão vendo. Então sempre o aprendizado ele funciona dessa forma, né? Você conhece o básico, dependendo da necessidade, posteriormente você busca mais informações. Então o que nós vamos fazer? Vamos relembrar para aqueles que já viram, já conhecem, já praticaram, ou para aqueles que conhecem muito pouco, então rapidamente a gente vai lembrar as principais fórmulas, principais cálculos de relações de transmissão de correias, com polias e engrenagens. A primeira coisa é que esse tipo de relação de transmissão é o que eu falei para vocês. É aplicado em movimentos circulares. Alguns exemplos eu já dei. E qual o objetivo disso? Quando você tem uma relação de transmissão, eu tenho um exemplo aqui no quadro, você falando aí de transmissão por correias, né, polias e correias, então você tem sempre uma polia menor e uma polia maior. Então para que isso? Porque o objetivo da relação de transmissão nada mais é do que você mudar a velocidade. Então você tem uma velocidade, uma polia menor, eu já vou citando aí sobre um exemplo que eu coloquei aqui, já vou citando, né, uma aplicação para que a gente entenda o exemplo que foi colocado aqui. Então a polia menor, vamos supor essa polia menor conectada a um motor. Então como é que é feita a conexão? Você tem lá a polia, né, a furação aqui da polia, e através de uma chaveta, geralmente, você tem um eixo, e esse eixo está ligado no motor. Então o motor é interessante para nós, para o nosso projeto, porque o motor você tem a potência dele, né? Você tem a rotação do motor, e tudo isso daí você traz então essas informações para você elaborar, para você identificar qual é a sua necessidade lá na frente. Então, o eixo ele está diretamente ligado, vamos imaginar assim, o eixo do motor diretamente ligado à polia menor. Então você tem a rotação da polia menor, é exatamente a rotação que eu tenho no motor. Tá? 1.000 e poucos, 1.500 RPM, 2.000 RPM. Tá? A potência do motor também é dado, né, em cavalos, né, em cavalos ou em watts.
Nós temos a potência do motor. Então, nós trazemos essas informações. A primeira polia ela é menor e depois nós temos uma ligação por correias para uma polia maior. Então, aí que eu falo sobre o objetivo principal. Qual é? Você está com uma velocidade, uma rotação, tá? 1000 e pouco, 1500 RPM que seja, e essa rotação, ela então vai diminuir, porque eu tenho uma polia maior. Então, enquanto essa polia dá muitas voltas um pouco mais rápido, ela atua mais rapidamente do que a outra maior, ela está atuando conforme a velocidade, a rotação do motor, ela, pela correia, essa polia aqui, ela vai dar, por exemplo, uma relação, né? Muitas voltas na polia menor para menos voltas para a polia maior. Então, uma velocidade, né? Na polia maior você tem uma velocidade menor. Então, você tem, por exemplo, 2, 3 voltas na polia menor, enquanto na polia maior você tem, né? De repente, uma volta. A cada uma volta você tem 2, 3 da menor. Então, vocês percebem que existe uma relação, por isso que nós chamamos relação de transmissão. Isso pode ser feita por correias. E nós mudamos, então, a velocidade. A velocidade, a rotação de uma polia para outra, então você tem a diminuição, nesse caso, a diminuição da velocidade, né, das polias. Isso vai envolver o quê? Quando a gente fala de movimento circular, envolve velocidade periférica, né, envolve a questão dos diâmetros, são importantes, tá? E outros fatores que são os diâmetros, né? Existe uma relação também da velocidade angular, que é o W, tá? As principais relações. Nós temos outras relações também, frequência, tá? Frequência do que? De rotação, frequência, né? A quantidade de vezes que isso está girando. E também o momento torsor, o torque. Existe um torque também, tá? Quando a gente fala em movimento circular, também nós podemos nos referenciar com torque. Então, tudo isso, né, a gente consegue identificar essa relação. Qual é essa relação, então, de tantas voltas para quantas voltas da outra polia? Bom, a fórmula principal, a gente pode partir dessa fórmula, que é a velocidade, então, que nós temos aqui, né? A velocidade, né? Nós temos uma força tangencial e nós temos uma velocidade tangencial também. Essa velocidade ela é igual a π vezes o diâmetro vezes a rotação. N é a rotação, né? Rotações por minuto, geralmente. Então, π vezes o diâmetro vezes a rotação. E nós sabemos que a velocidade ela é a mesma. Tá? Veja bem, a velocidade aqui na polia, na correia, ela é a mesma tanto para um diâmetro quanto para o outro. Eu tenho a mesma velocidade. Então, eu posso dizer que a velocidade em 1 é a mesma velocidade que em 2. Está relacionado à correia, nesse caso. Então, eu posso dizer que π vezes diâmetro 1 vezes a rotação da polia 1, que é a rotação do motor, nesse caso, né, pelo nosso exemplo, poderia ser o contrário? Poderia. Quando? Se eu tivesse o motor conectado na polia 2, eu estaria com uma velocidade, né, e eu estaria aumentando a velocidade. Aí eu teria a polia motora, que a gente fala que está conectada com o motor, a polia motora maior e a polia movida a menor. Mas eu estou numa velocidade, eu quero aumentar essa velocidade do motor, né? Geralmente é o que acontece, o mais comum é da menor para maior, né? Enfim, continuando. Aí eu tenho o π, então eu posso cancelar dos dois lados, né? E eu fico com o diâmetro 1, com a rotação 1, que é igual ao diâmetro 2 e a rotação 2. Multiplicando aí. Então aqui, pessoal, é só colocando um dado no outro, é como se fosse estar multiplicando em cruz ali. Então, o N1 aqui, ó, o N2 ele vem dividindo, né? Então, N1 dividido por N2. O D2 que está do outro lado, ele vem, D1 acaba dividindo D2 por D1. Então, a relação de transmissão relacionada à rotação diâmetro nada mais é do que a rotação 1 da polia 1 dividido pela rotação da polia 2 é igual ao diâmetro 2
dividido pelo diâmetro da polia 1. Então a relação está aí. I, né, que é a letra utilizada para relação de transmissão. Mas como eu falei para vocês que existem vários outros fatores, né, então aqui nós temos uma fórmula um pouquinho mais longa e mais completa. Quer dizer, além do diâmetro, a relação ser diâmetro 2 sobre diâmetro 1, certo? Diâmetro 2 sobre diâmetro 1 igual a rotação 1 dividido pela rotação 2, tá? Ainda eu tenho como relacionar o que? A velocidade angular. Velocidade angular, sempre nós temos em movimento circular a velocidade angular. Então nós temos o W1 dividido por 2. Então, diâmetro 2 por diâmetro 1 é igual a velocidade angular 1 dividido pela velocidade angular 2, que é igual a frequência 1 dividido pela frequência 2. Quando eu falo frequência 1 é da polia 1 dividido pela frequência 2, que é a polia 2. Que é igual a rotação 1 sobre a rotação 2, que nós já falamos, né? Que é igual ao torque da polia 2 dividido pelo torque da polia 1. Então essa é uma relação bem completa dos movimentos circulares numa relação de transmissão. Então é isso que nós temos para relação de transmissão por polias. Então vocês podem utilizar sempre essa relação. Alguns exemplos, né? Outros exemplos, eu comentei sobre algumas, o exemplo de uma máquina, um torno mecânico, por exemplo. Então você tem vários tipos, uma furadeira. Máquinas operatrizes tem uma furadeira em que a velocidade ali que você tem no mandril, na broca, né? Essa velocidade depende do que? Muitas vezes duas polias que estão fazendo a relação ali. Então você vai manuseando a troca de velocidade e em cima, nada mais, ele vai trocando essa velocidade, né? As furadeiras aí de coluna, muitas vezes que são um pouco mais manuais, né? Operações manuais. Então você consegue uma alavanca, você direciona ali a rotação que você quer com uma alavanca, então ele vai alterando, né, de polia, de uma polia para outra e mudando essa velocidade, ok? E tornos mecânicos é a mesma coisa, só que tornos mecânicos é mais comum nós estamos encontrando engrenagens, né, a relação de engrenagens que a gente vai falar logo em seguida. Temos um exemplo simples aqui, então eu tenho um mecanismo, uma máquina, onde eu tenho uma polia acionada por um motor, uma polia motora, né? Acionada por um motor elétrico com potência P. Então um motor com uma potência de 5,5 kW, potência do motor. Eu tenho uma rotação desse motor de 1720, chavetando a polia 1 no sistema. Então eu tenho um motor aqui chavetando a polia 1, então a polia 1 ela tem quanto? 1720 RPM, já é a rotação 1, né? E os diâmetros? O diâmetro 1 ele vai ter 120 milímetros na polia 1 e 300 milímetros na polia 2. Então a relação fica muito simples, né? Você quer saber a relação que eu tenho de transmissão. Então você tem diâmetro 2 dividido por diâmetro 1, 300 dividido por 120, né? Isso em milímetro. E aí você vai ter então, como milímetro sobre milímetro, a relação de transmissão, ela não tem unidade, né, de medida, tá? Ela é adimensional, como o pessoal diz ali. Então, não tem dimensão. Então, a relação aqui de transmissão, ela vai ser 2,5, tá? Isso significa que é uma relação de uma polia para outra, tá? Enquanto uma polia está dando 2 voltas e meia, a polia maior está dando uma volta só. É uma relação, ok? Então, pessoal, é simples dessa forma e é o que eu falei, né? Pode ser que você tenha um sistema desse e você precisa calcular tudo isso daqui, né? Para o seu mecanismo, a velocidade angular, então tem a fórmula da velocidade angular. Precisa calcular a frequência, a fórmula da frequência. Em projetos de mecanismos, né, a gente vê facilmente essas fórmulas, são formas simples que dá para a gente aplicar aí para cada. A rotação também é a sua fórmula. O momento torsor, torque, também tem a sua fórmula. Tá bom?
Eu vou falar um pouquinho sobre a transmissão por engrenagem agora, tá? Vou só colocar um exemplo aqui e a gente já volta a falar. Então, como eu falei para vocês, relação de transmissão ela pode ser feita por engrenagem também. Aí, transmissão por engrenagem, observe aqui, o desenho da engrenagem é um pouquinho mais complicado, né? Mas dentes de engrenagem, né? Elas se engrenam então, uma engrenagem com a outra, há o engrenamento, tá? E nós vamos ter também, de forma parecida com a polia, uma engrenagem, geralmente engrenagem menor, ela vai estar então acoplada ao motor. Então, você tem um eixo lá, um motor também com a sua rotação, 1500, 1700 RPM ou mais, né? Através de um eixo, a chaveta na engrenagem, e essa engrenagem também ela gira, tá? Uma engrenagem maior vai girar dando movimento circular para uma engrenagem menor, vai girar dando movimento circular para uma engrenagem maior. E aí nós temos o quê? A mudança de velocidade, a mudança de rotação, tá? Com esse objetivo, então, que a gente tem a relação de transmissão, tá? Enquanto que a menor gira várias vezes, a engrenagem, a maior, nós temos uma velocidade menor, girar menos, tá? Uma frequência menor. Então, alguns conceitos interessantes quando a gente fala de engrenagem, e sempre que se fala de engrenagem, né, ela é um pouquinho mais complexa, aí, tem mais cálculos para você fabricar uma engrenagem, né? As características das engrenagens têm mais elementos, né, para a gente poder dimensionar uma engrenagem. Aqui o principal, inclusive, são dimensões que são utilizadas desde a fabricação da engrenagem. Seria o principal, nós sabemos o que? O diâmetro primitivo da engrenagem. O diâmetro primitivo, então, essa linha tracejada é um diâmetro médio. Ele fica entre o diâmetro externo do dente aqui, diâmetro externo e o diâmetro interno. Entre o diâmetro externo e o diâmetro interno nós temos o diâmetro primitivo. E ele é imaginário, ele é um cálculo, né? Você vê o diâmetro interno, vê, o externo você vê, o primitivo você não vê, mas você utiliza ele para fazer os cálculos. E o outro item dimensional que é muito importante é o módulo da engrenagem. O que é o módulo da engrenagem? Você utiliza o diâmetro primitivo, então imagine essa engrenagem com vários dentes, ela aberta, certo? Como você já viu uma engrenagem aberta, um exemplo de engrenagem aberta seria aquela cremalheira, né? Aquela cremalheira utilizada em portões e tudo mais. Então, é uma engrenagem aberta. Então, imagine que essa engrenagem ela tem 40 dentes, certo? Então, você calcula o módulo sendo o diâmetro primitivo, esse comprimento, o diâmetro primitivo, certo? O diâmetro primitivo, dividido pelo número de dentes. Pelo número de dentes. Então, você vai ter cada dente, o espaço de um dente para o outro, né, nessa situação, o módulo da engrenagem. Então, diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes. Ok? Esse é o módulo. Então, os dois itens muito importantes, dimensionais muito importantes para a fabricação da engrenagem. O módulo da engrenagem, né, você vai comprar uma engrenagem, tem que passar o módulo da engrenagem, você tem que passar a quantidade de dentes que a engrenagem tem, né, diâmetros, ok? Mas enfim, isso daqui, ó, eu estou passando um material para vocês que vocês têm até outras dimensionais de engrenagem para vocês só visualizarem. Então, o mais importante para nós é o que está aqui, né? Relação à transmissão por engrenagem, que também não é complicado. Nós temos o diâmetro 2 sobre o diâmetro 1. Nós estamos falando então coroa. A engrenagem, então vamos lá, a engrenagem motora que está com o motor, ela é chamada de pinhão. Sempre é uma engrenagem menor, pinhão. Né? E a engrenagem maior, a engrenagem é a coroa, que é a engrenagem movida, né? É a coroa. Então tem o pinhão e a coroa. Tá? Então o diâmetro 2 da coroa dividido pelo diâmetro do pinhão é a relação de transmissão. Ou Z é número de dentes. Tá? Então o Z, número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão. Velocidade angular do pinhão dividido pela velocidade angular da coroa. Frequência do pinhão dividido pela frequência da coroa, rotação também do pinhão dividido pela rotação da coroa e o momento torsor invertido aí também da coroa dividido pelo pinhão. Então essa é a relação e aí vocês podem
Ah, de repente eu não tenho diâmetro, mas eu tenho a velocidade. Eu não tenho a rotação, mas eu tenho o número de dentes. Você pode sempre utilizar. Então você vai usar isso daqui e isso daqui, né? E você calcula com as variáveis, você calcula o quanto é a sua relação de transmissão, ok? Então, a relação de transmissão. Então, um exemplo, motor com uma potência de 0,75 kW, rotação de 1140 RPM, é a rotação do motor que está na engrenagem menor, no pinhão. Acoplado ao pinhão, engrenagem 1, então o motor está acoplado aqui. Os dados aqui, pinhão, que é a 1, engrenagem 1, eu tenho 25 dentes, módulo de 2. E o 2 eu tenho 47 dentes, um módulo de 2. Então observe que o módulo na relação de transmissão, o módulo das engrenagens sempre deverá ser o mesmo. Lógico, né? Sempre deverá ser o mesmo módulo da engrenagem, ok? Isso é uma regra. Relação de transmissão, se tem duas engrenagens, sempre o módulo deve ser o mesmo. Então, fazendo a continha, relação de transmissão. Eu fiz pelo número de dentes que eu tenho aqui, né? Da coroa dividido pelo pinhão, número de dentes, 47 dividido por 25, e eu tenho 1,88 como relação de transmissão. Isso é a relação de transmissão por engrenagem. Ok? Para vocês terem uma ideia, polia, correia e engrenagem. Em termos de movimento circular, relação de transmissão é o que mais vocês vão estar utilizando. Tá bom, pessoal? Tem lá o material, exercícios e estamos abertos aí depois, né, para dúvidas. Tá? Obrigado.